Paz, boa noite, oi, glória a Deus. Tanto faz a forma do cumprimento, desde que ele expresse a verdade do coração. Já falei isso aqui, vou falar de novo. Tem gente que se preocupa muito com o formato das coisas, em que as coisas acontecem. E a gente se preocupa muito com o formato que as coisas vão acontecendo. E, digamos, tem que ser paz do Senhor, né? Se não for paz do Senhor, parece que não tem graça. E daí o pessoal fica ali, né? A paz do Senhor, às vezes falando a paz do Senhor até com ira. É engraçado isso. Minha esposa passou por isso uma vez. Foi no mercado, né, amor? Com uma pessoa que nós não vamos falar o nome, né? E a Thalita não cumprimentou aquela senhora querida, tão amável, né? Não sei, não quis cumprimentar ou não viu, não me lembro. Eu sei que aquela irmã da igreja liderava um círculo de oração lá, fazia uma roda e começavam a orar. Ela chegou para a Thalita, ela apertou a mão dela. Vem cá, Andrea, vem cá que eu vou. Vem cá, Andrea. Tem outra Andrea aqui? Vem cá. Ela chegou para a Thalita e fez assim. Dá a mão, André. Dá outra mão. A paz do Senhor, né, irmã? A paz do Senhor, né? E a Thalita? Quanta paz, né? Essa paz até me constrange. Eu fico constrangido com tanta paz, né? Então, boa noite. Paz do Senhor, graça e paz, não importa. Pessoal, quem é que trouxe a Bíblia aí? Quem é que trouxe a Bíblia? O pessoal, eles fazem isso. Levanta, faz raiva no diabo. Eu acho engraçado isso. Mas vamos fazer isso hoje aqui. Vamos levantar. Quem trouxe a Bíblia? Não vai fazer raiva no diabo nenhum. Eu quero ver quem é que carrega a Bíblia. Quem é que trouxe a Bíblia aí? Abre em Filipenses, capítulo 1. Tá ali, ó, barbada de achar. Não vai ter o texto ali para vocês trazerem a Bíblia para a igreja. Tá? Tem que carregar a Bíblia. Tem que carregar a Bíblia, riscar ela, ler bastante. Filipenses capítulo 1, versículo 19 e o versículo 30. Irmãos, vão achando aí, fica depois. A gente está trabalhando em cima de Filipenses, na nossa série A Conquista da Alegria, dicas de um presidiário. Hoje é a mensagem 5. E eu passei a madrugada estudando e orando para estar pregando aqui para vocês. Fui dormir 8h30 da manhã. E creio que Deus tem algo bom para nós aqui. E não saiam correndo hoje. Ninguém sai correndo para casa enlouquecido. Nós precisamos conversar com os irmãos depois do culto. As nossas entradas estão muito baixas e nós vamos fazer algumas coisas para levantar entradas. O Adonias deu umas ideias. Nós começaram a fazer um culto aqui com... Como é que era, Adonias? Era um culto com rosa ungida, né? Mas a gente pensou bem, acho que não é bem a nossa cara isso, né? Uma rosa ungida, nós ia botar sal aqui, as pessoas iam se rolar no sal, ia ter descarrego, né? Sai todo mal. Dia do paganismo, isso mesmo. Porque daí naquele dia a gente ia ser pagão de verdade, né? Daí, pô, por que vocês estão fazendo isso? Não, é para a gente pegar esse dinheiro do paganismo. Nós vamos estar investindo no culto que vai ser bíblico, né? Mas a gente pensou bem, acho que a gente não vai fazer isso. Mas seria legal, né? E daí tem que ter aquele sai em o nome do Senhor Jesus, né? Então tá. Mas não vai ter isso, então a gente vai fazer vai ter risoto, sem ser amanhã, segunda de amanhã, na outra segunda, nós vamos fazer um jantar para a família, para tirar dinheiro de vocês, tá bom? E vocês vão vender também, porque nós precisamos arrecadar dinheiro para pagar o aluguel da igreja. Tá? E vai ter brechó sábado também, precisamos de voluntários. Mas vamos para o mais interessante. Então, quem achou Filipenses aí, capítulo 1, versículo 19, até o versículo 30, a gente vai estar trabalhando em cima disso. Deus é bom. Andrea, pega um pouco d'água para mim, por favor. Enquanto eu vou lendo aqui. Semana passada eu preguei até o versículo 18 e hoje nós começamos no versículo 19, que diz assim: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação,
Versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Que louco isso, né? Versículo 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Versículo 26, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Versículo 27, preste atenção. Vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Fica com a Bíblia aberta, tá bom? Bom, semana passada eu preguei sobre a alegria, se não me falha a memória, no sofrimento ou na solidão. Não, no sofrimento. Pessoal, Paulo ele vinha discorrendo nessa carta, ele fez aquela saudação linda dele, depois ele vem dando graças a Deus, ele vem louvando ao Senhor, e ele chega aqui no versículo 12, e ele começa a narrar a situação que ele está vivendo. Já falei para vocês que ele estava preso, ele é um presidiário, está preso. Aí, pessoal, ele nesse momento, preso, ele começa a falar sobre as adversidades que ele passou. Ele começa a falar sobre os inimigos que se levantaram contra o ministério dele. Presta atenção aqui. Daí, ele diz que todas aquelas pessoas que se levantaram contra ele, ele chega no versículo 18 e ele diz assim, ó, não tô nem aí, tá? Não tô preocupado se estão se levantando, se estão falando contra mim, contanto que eles pregam o evangelho, bacana, fica legal. Aí ele chega aqui no versículo 19, e ele diz que ele está certo que tudo isso que está acontecendo com ele, todas essas tribulações, estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Pessoal, nessa parte, nesse pedaço aqui da Escritura, Paulo ele vai falar acerca do futuro e acerca da morte. Pessoal, todos vocês que estão aqui me ouvindo, estão aqui... eu dei um dado aqui numa das semanas passadas, eu não sei se eu falei corretamente, mas eu pesquisei ontem. A cada hora no mundo, eu não gosto de ficar falando disso, mas eu tenho que falar, o texto diz isso, eu tenho que dizer. A cada hora no mundo, 6.000, uma média de 6.178 pessoas morrem. Ou seja, enquanto eu estiver pregando para vocês, 6.000 pessoas estão entrando na eternidade. Todas essas pessoas que estão morrendo nesse momento, se nós chegássemos para ela há 1 hora atrás, tirando as pessoas doentes, em fase terminal, mas chegássemos para uma pessoa que está bem, está saudável, saltitante e feliz, e vai pegar o carro e vai sofrer um acidente daqui a 30 minutos. Em algum lugar no mundo, isso vai acontecer daqui a 30 minutos. Alguém vai estar sofrendo um acidente. Se eu chegasse para essa pessoa e perguntasse, tu tem planos para a semana que vem?
Ela diria, eu tenho. Tu tem planos para daqui a um ano? Eu tenho. Eu quero ser pai, eu quero casar, eu quero noivar, eu quero passar de ano, começar uma faculdade, eu quero ajudar meus pais, dar uma casa para meu avô, para minha avó, eu quero comprar um cachorro. Todas as pessoas que estão morrendo nesse momento, todas as pessoas que morrem, a maioria delas, tem plano para a semana que vem. Tem planos para a semana que vem, tem planos para o ano que vem. Então eu quero dizer a primeira coisa para vocês. Vocês que estão me ouvindo, saibam de uma coisa, que a coisa mais incomum que nós temos aqui não é a nossa condição social. Muitos aqui já têm uma faculdade, outros não têm. Eu quero dizer para vocês que o que nos torna muito parecidos aqui não é ter uma casa própria, porque alguns têm, outros não têm. Não é trabalhar num bom emprego, porque uns trabalham, outros não. Não é ter muitos amigos, porque uns têm, outros não. Não é ser bem-sucedido no casamento, porque uns são, outros não. O que nos faz iguais aqui essa noite, todos nós, é que todos nós iremos morrer. E Paulo vai tratar disso. Ele vai tratar nessa expectativa que ele tem diante da morte. A expectativa que ele tem diante da iminência da morte. Eu quero dizer para vocês, é quase certo que a maioria dos teus sonhos, ou alguns dos teus sonhos, você nunca vai alcançar. É fato. Não é certo que todos vocês vão conseguir uma casa pelo negócio da Dilma. Como é que é o nome, amor? Minha Casa, Minha Vida. Né? Olha é bem coisa de brasileiro, né? O sonho do brasileiro é ter a casa, né, meu? Porque é a vida dele. Minha casa, minha vida. Ai, consegui minha casa. Minha vida alcançou todos os objetivos que tinha. Eu tenho a minha casa, tenho meu canto. Não vou nem dizer o que a minha avó falava, né, mãe? Não vou falar. Ela dizia, minha casa, meu lar. Minhas flatulências pro ar, né? Bom, e alguns de vocês não terão uma casa própria, alguns de vocês não concluirão a faculdade, mas certo é, pessoal, que todos vocês e eu, todos nós, morreremos. Provavelmente nós estamos reunidos aqui e nós não gostamos de pensar nisso. As pessoas dizem assim, vira essa boca para lá, não fala isso. Meu Padre Cícero, meu São Jorge, meu Santo Expedito, não fala um troço desse. Show, bate na madeira, né? Pô, pelo amor de Deus, não fala um troço desse. Não. É idiotice pensar em coisas que provavelmente nunca acontecerão e não refletirmos sobre algo iminente. A minha intenção aqui não é deixar ninguém apavorado. Pelo contrário, é mostrar para vocês a beleza que Paulo vai nos apresentar quanto à morte. Também não vou propor para ninguém um suicídio coletivo aqui. Fiquem tranquilos, tá bom? Mas a questão é a seguinte, pessoal. Provavelmente eu irei no enterro de alguém aqui. Vou fazer uma cerimônia fúnebre de alguém. Provavelmente alguém de vocês vai ir na minha cerimônia fúnebre. Nós iremos no enterro um dos outros, ou nós vamos morrer todos no mesmo lugar. Vai entrar um cara armado ali e vai metralhar essa igreja aqui, vou acabar. Não, pessoal, não. Nós iremos no enterro um dos outros. Nós vamos chorar, poxa, brincadeira. Posso te usar como exemplo, Macuco? Não? Vou usar o Adonias então. Posso te usar, Adonias? O Adonias era tão novo. Puxa vida, tocava tão bem baixo. Tirava um som tão bonito daqueles captadores. Bartolini? Pô, era tão bacana, morreu tão novo. Se foi. Pô, Jackson, né? Vinha, ficava enchendo o saco da gente, mas ele era... Porque depois todo mundo que morre vira uma pessoa boa, né? Todo mundo que morre é legal. Pessoal, Paulo, ele começa a tratar, ele olha... Primeiro, olha aqui para mim. Semana passada eu falei que Paulo está olhando o presente dele. Paulo está olhando o estado que ele está. E ele olha aquilo com gratidão. A partir do versículo 19, ele começa a olhar para o futuro. E ele olha com uma expectativa boa. Ele tem uma expectativa que ele vai ser liberto. Que pelas orações da igreja, o Espírito Santo vai redundar isso em liberdade para ele. Ele tem uma... Paulo não é um sofredor compulsivo, ele não é um masoquista, ele não é um louco
sofrimentos, ele não tem um chicote que ele fica se chicoteando, não. Ele quer ser solto. E ele olhando para o futuro, quem olha para o futuro de verdade vai olhar para provavelmente um dia a sua morte. E ele pensa na morte dele e ele diz que ele quer estar com Cristo. A mente dele está focado, está entronizado na eternidade. E tem algumas coisas que essa narrativa que nós lemos tem segredos, não digo segredos, é meio feio esse termo, mas tem lições que nós podemos tirar para a nossa vida fantástica. Eu quero que você leve para sua casa isso, que você entenda um pouquinho melhor o texto bíblico, mas não só compreenda e saia daqui com a mente cheia de informação, mas saia com o coração cheio de informação para a tua vida. A primeira coisa que eu vou aprender aqui com essa narrativa de Paulo, que legal esse efeito, né? Que bonito. A primeira coisa que eu aprendo é: Deus tira coisas boas de coisas ruins. Leia comigo o versículo 19 e o versículo 20. Fica com a Bíblia aberta, tá? Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica, oração, e pela provisão do Espírito de Jesus, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo, ele não era um masoquista, ele era um cristão, e ele estava alegre com a situação presente dele, e ele levanta o termo aqui, o termo presente, o termo esperança, no versículo 20, quando ele diz assim, ó, segundo a minha ardente expectativa e esperança. Esse termo no grego, ele é apocarodokia. Ele quer dizer aquele que levanta a cabeça, aquele que estica o pescoço para olhar longe. Aquele que pede um pezinho. Quem é gurizada aí já passou por essa época? Ô meu, dá um pezinho aí para mim aí. O Robson já passou por isso, né, Robson? Ô meu, vai que não dá nada. Daí o cara dá o pezinho, o cara cai. Né? Sobe no pezinho e Paulo está olhando, como esticando o pescoço e olhando o futuro de longe. Paulo, ele está tendo essa esperança, ele está preso, ele está algemado, ele está preso a um guarda 24 horas por dia. Mas mesmo assim, ele está tendo uma expectativa positiva do futuro. Ele está olhando para o futuro e não está olhando para o futuro com tristeza, com melancolia, com angústia. Não está olhando para o futuro, ó céus, ó vida, o que vai acontecer no dia de amanhã? Aí já chega um cara lá, assim, cara, se hoje tá ruim, tu imagina amanhã, né, velho? Eu não sei, mas o outro apóstolo que estava no teu lugar aí, a cabeça tá lá em Troade e o corpo tá lá numa outra cidade da Ásia. Não. Paulo, pessoal, ele tá preso na prisão de alta segurança, ele tá com os principais guardas do mundo antigo estão prendendo ele. Que é a guarda pretoriana, ele está pregando para os caras, ele tá fazendo um caldo daquilo ali, ele está subvertendo Roma, pregando o evangelho para aqueles guardas. Toda a guarda pretoriana já está sabendo do testemunho dele, estão falando do evangelho uns para os outros, o evangelho está se infiltrando aonde jamais poderia se infiltrar, e ele está tirando leite de pedra, e mesmo assim, ele está olhando para o futuro e está dizendo, tem coisa boa me aguardando aí na frente. Talvez eu estou pregando aqui, talvez não, com certeza, eu estou pregando para a gente que a tua vida, você nem está preso, você nem está algemado, você nem está preso a ninguém, e você tem o maldito costume de olhar para o futuro com negatividade. E o que eu estou falando aqui, pessoal, não é nem confissão positiva, vai dar tudo certo, não é nem isso, tenho pavor disso, não.
Mas eu também tenho pavor do outro extremo, daquele cara que vive, não, para mim, eu não quero, não, tá bom assim, olha, eu não vou ter nada. Não, Paulo está olhando para o futuro e ele está crendo que ele pode ser livre e que Deus vai ser engrandecido no corpo dele. Aqui está a diferença. Quando ele chega e diz, olha, Deus vai ser glorificado no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que Paulo está olhando? Paulo tem duas saídas, olha aqui para mim, cabeção. Paulo tem duas saídas, só duas. Uma, porque o julgamento dele tá chegando, ou ele vai ser solto, ele sendo solto, beleza, vai tocar ficha pregando o evangelho, ou ele vai ser morto e ele vai estar com Cristo. Ou seja, o futuro dele é um futuro abençoado. Tá, Jackson? E eu? Paulo era homem que nem você. Paulo era pecador que nem você. Até estava conversando com um amigo meu, e ele pegou e disse assim, cara, onde é que aparece na Bíblia o pecado de Paulo? Porque eu já vi pecado de Davi, eu já vi pecado dos apóstolos, mas Paulo não tem. Aí eu olhei para ele e disse, cara, tem. Em Atos, Lucas mostra ali um pecado gravíssimo de Paulo, que é a discussão que ele teve com Barnabé. Ele tem uma discussão, pessoal, imagina só, tá eu e o Robson, e daí o Mateus quer vir para uma obra missionária com a gente. O Mateus vai com a gente, na primeira ele não aguenta o tirão e quer vir embora. Na segunda obra missionária ele quer vir junto com a gente, eu olho para o Robson e digo, não, ô Robson, o Mateus não vai vir com a gente. Aí o Robson diz, não, ele vai vir. E eu digo, não vai. Ele diz, vai, não vai, não vai. Até que chega um ponto que a gente se separa. Paulo, ele não andou com Barnabé. Barnabé foi para um lado e ele foi para o outro. Então eu não estou falando de um cara que é feito de uma outra matéria que você não é feito. O que eu estou dizendo que acontece aqui com a vida de Paulo, ele está olhando para o futuro com positividade. Ele sabe que Deus tira coisas boas de coisas ruins, porque Deus, ele é especialista em tirar coisas boas de coisas ruins. Prova disso é a tua vida. Você é ruim, você é mau, e Deus tira coisas boas de você. O mundo é abençoado com a tua vida, porque Deus vai transformando a tua vida. Paulo sabia que Deus podia sim tirar coisas boas disso. E ele olha e ele diz, eu não vou ser envergonhado. E Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Isso é fantástico, pessoal. E o legal é que Paulo diz que isso vai acontecer mediante a oração da igreja. Eu quero dizer uma coisa para vocês que estão me ouvindo aqui. Nós somos imediatistas. Nós somos um povo que gostamos do ativismo. Prova disso é que nós somos um povo que oramos muito pouco. Muito pouco. Nossa vida de oração é curta. Lutero dizia um negócio muito legal. Se eu não orar de manhã, eu perco a batalha o resto do dia. A maioria das pessoas deixam para orar antes de dormir, quando já estão cansadas, a cabeça está cheia de coisa, não tem mais, aí dão o resto do dia para Deus. Aí dá, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo esse dia que tu me deu, amém, bum, já cai na cama e dorme. Paulo está dizendo que mediante a oração da igreja, cara, ele vai ser livre, ele vai sair da prisão. A oração, ela não é algo que move a mão de Deus, mas Deus escolheu a oração para agir no mundo. Através da oração, Deus estende os seus propósitos no mundo. Eu quero que você saia daqui essa noite motivado a orar, motivado a dobrar os seus joelhos e orar, e falar com Deus e abrir a boca e dizer, Deus, a minha vida está assim, 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 eu preciso disso, disso e disso, me ajuda, me auxilia, estende a tua mão, perdoa os meus pecados, eu quero ser mais parecido contigo, me ajuda a entender a tua palavra, me ajuda a meditar no evangelho, e você dobre os joelhos e ore. Paulo está dizendo que mediante a oração, ele vai ser livre. Segunda
Segunda lição que eu tiro aqui, pessoal. Segundo todo verdadeiro cristão tem o desejo que Cristo seja engrandecido. Versículo finalzinho do 20 ali, quando ele diz assim, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha o versículo 21. Grave o versículo 21 na tua cabeça. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pessoal, olha aqui para mim. A gente está vivendo um período da história em que o cristianismo que vocês conheceram, em que eu conheci, é uma caricatura. O que nós vivemos no Brasil é uma caricatura do que de fato é o Evangelho. Raros são as igrejas que estão se esforçando na sua humildade para tentar ser fiel à palavra. Raros são os crentes do Brasil que estão buscando viver o Evangelho de fato. No período que Paulo está falando isso aqui, para o cara, eu vou usar um termo bem nosso aqui, para o cara entrar para a igreja, para o cara fazer parte dos cristãos, para o cara andar ali com os brothers, com os apóstolos, batendo nas costas, com uma camiseta, Paulo é o meu chapa, Pedro é meu brother, a gente é amigo, eu janto na casa dele, ele faz comida gostosa, peixe gostoso, peixe frito, churrasco de peixe. Para mim ser amigo dos caras, eu tinha que crer em Cristo, me arrepender dos meus pecados, e era feita uma pergunta para mim. Ô Jackson, tu está disposto a morrer por Jesus? Ninguém fazia parte da Assembleia dos Santos, ninguém fazia parte da reunião da igreja, ninguém fazia parte do corpo, se não estivesse disposto a morrer por Jesus. E aqui eu quero dizer para você, o pedido aqui, nessa época, não é para morrer por uma igreja, não é para doar os bens para um ministério ou para o bispo, não é para vender a casa, não é para vender os filhos, vender roupa e dar para as pessoas, para os pastores. Quando isso acontecia em Atos, era voluntário, partia do povo, o povo queria dar, mas você nunca vai ver na Bíblia os apóstolos dizendo, venda a tua casa, venda o teu carro, dê para a igreja. Não! Nesse período, eles eram desafiados a morrer por Cristo. Ontem, eu estava na casa de uns irmãos e eu vi o filme Covardes. Quem aqui já viu esse filme? De 51, pessoal. Cara, é muito antigo. Meu pai não era nem nascido. Meu pai tem 54 anos. Ele nasceu em 59. E eu fico vendo aquele filme fantástico. Vejam, nós vamos passar esse filme aqui na igreja ainda. E eu não quero dar spoiler aqui do filme, mas algumas cenas eu tenho que dizer o que tocou a minha vida. Pessoal, é descarado as cenas onde os cristãos estão morrendo debaixo da tirania louca, sádica de Nero. Quando ele coloca fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos, é descarado. E a maioria dos historiadores, Eusébio de Cesareia, eles vão estar narrando acerca desse sofrimento da igreja iminente, aonde a igreja estava sofrendo. Aí eu olho para esse lado, eu vejo cristãos que hoje estão dando a vida pela pregação do Evangelho, como na Índia, estão dando a vida pela pregação do Evangelho para alimentar o povo, como em muitos lugares da Ásia. E eu olho no Brasil, e eu vejo a nossa situação, e eu vejo que a gente está preocupado com Festival Promessa, com Troféu Promessa. É o cantor pedindo, vota em mim, eu quero ganhar o Troféu Promessa. Eu quero cantar na Globo. Para quê? Ah, Jackson, nós devemos ir em todos os lugares. Perfeito.
Perfeito, é lógico. É lógico. Mas não o que aconteceu agora quando a Dilma chamou as cantoras do meio gospel e elas chegaram lá e nós fomos profetizar a bênção sobre a nossa presidenta. Quando que tu vai ver Paulo dizendo, Pedro, não, eu fui ali falar com Nero e eu fui profetizar as bênçãos de Deus sobre Nero. Nero, levanta a mão e receba. Por que é tão ridículo o evangelho que se vive nos dias de hoje? Por que a igreja parece tanto um clube, onde a nossa expectativa maior é uma lagrimazinha depois da pregação e isso é Deus? Isso não é Deus. Por que nós não pegamos o nosso cristianismo e não comparamos com a Bíblia? Pegue o cristianismo que você vive e compare com a Bíblia. Teste-se a si mesmo, diz a Escritura. Todo o verdadeiro cristão, tem o desejo que Cristo seja engrandecido. As metas de Paulo não é ter uma catedral enorme, não é ter uma estampa com a cara dele, com um chapéu de boiadeiro. As metas dele não é ser famoso. As metas dele não são que ele se torne o apóstolo dos milagres. Venha, traga os paralíticos, traga os coxos. O homem dos milagres, Paulo do fogo do reteté, vai curar todo mundo. Não é isso que eu vejo. Eu não vejo ele com uma ânsia de erguer um patrimônio financeiro em cima de uma denominação. Não é isso. Eu não vejo aqui ele usando obreiros inescrupulosos para arrancar dinheiro do povo, sem o mínimo pudor em explicar, olha, isso aqui vai para isso é para isso. Se tu não tem, tu é filho de Deus do mesmo jeito, tu é amado do mesmo jeito, tu é crente do mesmo jeito. Tem um teólogo chamado Elicote. Ele diz assim, que quando ele diz que ele quer que Cristo seja engrandecido nele, quer pela vida, quer pela morte, ele parafraseia isso e ele diz assim: meu corpo será o teatro no qual se manifestará a glória de Cristo. Evangelho é viver para a glória de Deus. Aí eu conheço gente que chega e diz assim, não, Jackson, eu tenho um desejo. Qual o desejo? Eu quero morrer pelo Evangelho. Que legal, cara. Que legal. Isso é bom. Isso é bonito. O que tu quer mais? Eu quero morrer, eu quero gastar minha vida pelo Evangelho. Eu quero ir para as ações. Eu quero ir pelos becos e valados, falando do amor de Deus, que Deus ama as pessoas. Que legal, cara. Tu quer morrer pelo Evangelho? Quero. Primeiro vive o Evangelho. Primeiro vive para o Evangelho. Meu conselho para vocês aqui. Nós vemos isso de Paulo, nós ficamos desafiados, né? Primeiro vamos tentar viver para o Evangelho. Vamos tentar viver para o Evangelho de Cristo. Aí ele chega no versículo 21 e diz assim, ó: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, ele está vivendo, ele está servindo a Cristo, ele está servindo a Deus em prol da igreja. E ele diz, a minha vida é Cristo, se eu morrer é lucro. Aí o Matthew Henry diz uma coisa tão simples, mas tão poderosa. Ele diz assim, isso aqui não é só para Paulo, pessoal. Todos aqueles para quem o viver é Cristo, o morrer vai ser lucro. Todos aqueles que a vida é Cristo, a morte se torna lucro. O que eu aprendo mais? Terceiro, aqui é fantástico. Estou terminando, pessoal. Versículo 22 ao 26. A grande tensão. Vamos ler que vocês vão entender. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho,
já não sei o que hei de escolher. Paulo está indeciso. Ora, de um lado e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Ele queria ir embora. O foco dele estava em Deus. Ele diz: tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Versículo 24. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Versículo 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Esse viver na carne aqui, eu já quero explicar uma coisa para vocês. Todo mundo vive na carne. Vocês vivem na carne, eu vivo na carne. Essa brincadeira que a gente tem, tá na carne, irmão. Que é até chato isso, né? Chato. Ah, plantar batata. Cara chato. Tu tá comendo lá, tu tá na carne, irmão. Isso é bobo. Pessoal, todos nós vivemos na carne. Eu quero dizer para vocês, o teu corpo, ele não é maldito. O teu corpo, ele não é ruim. Ai, o meu corpo, o meu corpo é mau, a matéria não presta. Só o meu espírito, ele é bom. Não. Isso é totalmente filosofia grega. E daí, no interpretar a teologia, os caras começaram a utilizar a filosofia grega, pegando os ensinos de Platão. Não! Não! O teu corpo é tão importante que Deus vai ressuscitar o teu corpo. Você só é você por completo, tendo o teu corpo e o teu espírito. Então, esqueça isso, tá? Teu corpo não é maldito. Ele está na carne, ele está no corpo dele. Quando a gente lê do versículo 22 ao 26, a gente vê que tem uma tensão entre o querer estar com Cristo, entre partir, entre morrer, e entre ajudar os irmãos, estar trabalhando em prol da obra. Ele diz, olha, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. A Jackson, eu não acho. Eu tenho medo da morte. Eu não concordo com esse papo de Paulo aí. Pessoal, é normal você e eu termos receio, medo da morte. Por quê? Faz parte da nossa defesa do nosso corpo. Faz parte do nosso instinto. A gente se defende. É normal. Só que quanto mais a tua fé vai aumentando, e aqui quando eu digo fé, é bem o que o Robson falou hoje aqui, no começo do culto, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É um fundamento firme, é inabalável das coisas que se esperam. E é a prova das coisas que não se veem. Quanto mais você vai lendo a palavra, a tua fé vai aumentando. Vai aumentando ao ponto de você querer ter vontade de ir para o céu. Eu não estou falando em saudade do céu, que eu não sei quem inventou esse troço. Eu tenho pavor, vai dizer Adonias. Tu já ouviu isso, Adonias? Eu tenho uma saudade do céu. Tá onde inventaram isso? Eu não tenho saudade do céu porque eu nunca tive no céu. Oh, eu tenho uma saudade do céu. E os irmãos, oh, que piedoso. Não, esquece isso. Não existe saudade do céu. Agora, vontade de estar com Cristo, sim. Eu fico pensando, se vivendo nesse mundo caído, onde um quer matar o outro, um quer passar a perna no outro, nós já temos a presença de Deus, já é algo fantástico, temos as Escrituras, e quanto mais a gente cava, mais tesouros vão saindo para a nossa vida, quanto mais estar junto com a palavra viva. Aí ele vai dizendo que ele tem esse anseio de estar com Cristo. Ele é de fato um anseio
de ter uma comunhão mais profunda com Deus. E aqui eu vou falar, se eu pudesse eleger uma parte da pregação, uma frase da pregação, para ser o que resume o que Paulo está falando aqui, é o que eu vou falar agora. Então, quadriplique por 1000. Você tem como fazer isso? Não sei. A tua atenção. Presta atenção. Os cristãos que são mais úteis na terra são os que almejam o céu. Por que nós estamos vivendo um período aonde o evangelho se diluiu nos nossos dias? Por quê? Tem gente que está comparando o que a gente vive com a Igreja Católica no período da Reforma. Eu discordo. Olha aqui para mim. Naquele período onde a Igreja Católica vendia indulgências, vendia perdão de pecados, a expectativa do povo era na eternidade. O povo estava pagando, mas o alvo do povo era o céu. Era errado aquilo? Claro que era. O povo estava pagando, mas o alvo, a expectativa era a eternidade, era a transcendência. Hoje, esqueceu o céu, esqueceu a eternidade, esqueceu tudo isso. É aqui e agora. Tu vai ser rico aqui e agora. Tu vai estourar a boca do balão aqui e agora. Por isso que se cria igrejas, empresas. Mas quando eu olho Paulo aqui, eu vejo que a expectativa dele está na transcendência, está no transcendente, está no céu, está no após-morte. E essa expectativa dele na eternidade faz ele uma pessoa melhor hoje. Você quer ser uma pessoa melhor hoje? Quer ser o melhor marido hoje, o melhor filho, o melhor empregado hoje? Coloca a tua expectativa não no hoje, coloca a tua expectativa na eternidade. Todos os cristãos que têm uma expectativa no porvir, eles são melhores pessoas hoje. Eles servem melhor o mundo hoje. Eles servem a sociedade hoje e a igreja hoje. Rapidamente, estou terminando. Eu quero ler para vocês como foi a morte dos apóstolos. Como que os apóstolos morreram. Como que foi o final da vida deles. Por estarem nessa dicotomia aqui, nesse impasse, querendo estar com Cristo, querendo servir a igreja, querendo estar em comunhão com Deus e querendo estar ajudando a igreja de Jesus. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, no circo de Nero, ao seu próprio pedido, por não se sentir valor suficiente para morrer da mesma forma que Jesus. Eles iam crucificar Pedro e Pedro disse: eu não tenho condições de morrer do mesmo jeito que Jesus. Me crucifiquem de cabeça para baixo. André foi crucificado em uma cruz em forma de X. Tomé, que todo mundo fala, Tomé, que foi... Cara, Tomé foi um grande missionário na Índia. Dobra a tua língua para falar de Tomé. Tomé foi morto em Milapuri, na Índia, por lanças de 4 soldados. Filipe, ele provavelmente morreu crucificado, mas algumas pessoas afirmam que ele foi preso e torturado até a morte. Mateus diz que ele foi martirizado, enquanto alguns outros historiadores dizem que ele foi apunhalado até morrer na Etiópia. Bartolomeu foi esfolado vivo e depois foi decapitado pelo governador de Albanópolis. Tiago, filho de Zebedeu, foi decapitado em 44 depois de Cristo. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado. Simão o Zelote foi morto depois de negar a sacrificar ao Deus Sol, junto com Judas Tadeu. Eles estão juntos, eu acho, não sei se isso é na Índia, mas eles estão juntos e os caras vão obrigar ele a sacrificar o Deus Sol. Aí Mateus diz, não vou fazer essa parada, e eles matam ele e o Judas Tadeu. Não é o Judas Iscariotes. Paulo, ele foi feito prisioneiro em Roma, foi acusado de crimes de falta de lealdade a Roma, e uma vez que ele era cidadão romano, ele foi executado
por decapitação na via Ostiense e não por crucificação. Ou seja, pessoal, olha o que a gente está vivendo aqui. Os historiadores, eles dizem que Paulo foi privilegiado porque ele foi decapitado. Porque ele era cidadão romano. Então, como ele tinha cidadania romana, ele tinha dupla nacionalidade, havia uma lei que não permitia que os cidadãos romanos fossem crucificados. Ou seja, não. Tá para sair tua morte, Paulo. Não, vocês não podem me crucificar. Vocês vão me decapitar. Puxa, vamos decapitar. A decapitação era uma morte bondosa. A gente está falando um período da história terrível. O único que morre de morte natural é João. Mas João tem uma vida onde ele é lançado na ilha de Patmos, na Grécia, no meio da pior marginalidade do mundo da época. O que esses homens têm? O que esses homens que vivem em prol da igreja, em prol do evangelho, em prol do reino têm? Pessoal, meu conselho para você é que essa noite, trabalhe, progrida, queira um melhor salário, uma melhor vida para tua esposa, sim, mas que o teu primeiro foco seja a eternidade. Que o teu primeiro foco seja como Paulo aqui, o céu, seja Cristo engrandecido, seja o viver em Cristo e morrendo sendo lucro. Que a tua expectativa seja desafiada por esses homens, porque um dia nós vamos se encontrar com essa gente. Quer contribuir para a igreja de Cristo? Anseie o céu. Em quarto e último, com essa expectativa, Paulo ele exorta o povo. Versículo 27. Ele vai exortar o povo a viver conforme a nossa fé. Versículo 27 diz: vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo está dizendo, olha, fiquem firmes, fiquem fortalecidos no Senhor, para que eu indo ter convosco ou não indo. Ou seja, olha aqui para mim, Paulo está dizendo, se eu indo ver vocês, ou se eu não ir ver vocês, vocês estejam fortalecidos. Não é aquele crente que precisa do pastor estar atrás dele. Fulaninho, tu tá firme com Jesus? Tu tá firme com o evangelho? Como é que tu tá? Como é que isso? Como é que aquilo? Se o pastor não tá junto, se não tem um irmão junto, o cara se atira, Não, Paulo está dizendo o seguinte, olha, vivem de uma forma digna do modo do evangelho. Ou seja, vocês foram salvos, vocês foram resgatados, vocês foram perdoados. Vivam conforme esse perdão. A partir de agora, daqui para frente, vive conforme a vida que Cristo plantou em vocês. Simples. Segundo, o que Paulo vai incentivar a igreja? Versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto vem da parte de Deus. Paulo está dizendo para a igreja, sejam corajosos. Sejam corajosos, não deixem o mundo intimidar vocês, não deixem os inimigos intimidar vocês. Olha aqui para mim, hoje no nosso mundo, hoje, se o cara chega e a nossa fé virou alvo de chacota por causa dos cafetões da fé. Mas se você chega para uma pessoa e fala o evangelho de fato como ele é, a pessoa vai rir da tua cara. Não, cara, me diz aí, tu é contra dois homens casando junto? Cara, eu não só sou contra dois homens casando junto, como eu sou contra pessoas fazer sexo antes do casamento, ainda que heterossexuais. O evangelho ele é algo que vai confrontar a gente.
E Paulo vai dizer, não deixem o mundo moldar vocês. Pessoal, se eu estiver falando besteira aqui, pesquisem na Bíblia, leiam a palavra, e que a palavra fale por si. Paulo, nesse momento aqui, ele anima a igreja, para que a igreja seja corajosa, para que a igreja seja firme, e que ela não seja moldado pelo modus viventes do mundo. O que eu aprendo mais? O que Paulo está pedindo para a igreja, está animando a igreja? Versículo 29. Aqui é fantástico. Aqui é loucura. Olha o que diz o versículo 29, ele é bem curtinho. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Paulo está dizendo, se um dia Paulo disse, te apossa, varão, te apossa da tua fé, te apossa das bênçãos, eu quero dizer isso para vocês aqui essa noite, te apossa, toma posse da bênção. Que bênção é essa, Jackson? A bênção de crer em Cristo. A primeira bênção é essa. E a bênção de padecer por Cristo. Por que ninguém, quando o cara diz assim, ó, quem quer receber a bênção de padecer por Jesus, levanta a mão e dá glória. Não, ninguém quer, né? As pessoas querem, não, eu quero uma bênção. Não, mas Paulo está dizendo no versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, sofrer por Jesus. No Evangelho a ordem é inversa. No Evangelho o malandro é idiota. O espertalhão, o que passa os outros para trás, ele é o idiota. Primeiro, crer nele, a primeira bênção. A segunda é padecer por ele. Romanos 8:18. O Marcos falou isso aqui na quinta-feira. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo está dizendo assim, olha, o sofrimento que a gente passa aqui, ele é muito curto. Ele é muito curto. Nós não temos nenhuma vida de sofrimento. Os sofrimentos, eles são esporádicos na nossa vida. E mesmo que fosse 30, 40, 50, 60 anos de sofrimento ininterruptos, eles não se comparam com uma eternidade. O que é eternidade? Para nós é um princípio sem fim. Jesus falou, Jesus disse, bem-aventurados, mais do que felizes, sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5, 11, 12. Jesus está dizendo, se alegrem, Não, eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo a bancada evangélica do governo. Aqueles ratos, eu não estou falando disso. Aqueles caras que vivem com um joguinho, com um jeitinho, e querendo se manipular o povo, eu não estou falando disso. Eles estão padecendo pelo evangelho, não. Aquilo lá são, segundo o evangelho, malditos. Eu estou falando daquele cara que vive de uma forma correta, vive de uma forma justa, honrando o evangelho e a Cristo, e mesmo assim ele é perseguido. Esse cara, Jesus está dizendo para ele, te alegra, fica feliz, brother, porque o galardão, ou seja, tem ainda prêmio, vai ser grande nos céus, porque não perseguiram só vocês assim, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. E em último, quando o cara fala último, dá até uma alegria, né? Ai, que bom, vou para casa. Último. Eu estou lendo pensamentos hoje. Último. Devemos sofrer pela mesma causa e com o mesmo espírito. Versículo 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvistes que é meu. Paulo está dizendo, porque vocês estão combatendo a mesma luta que eu combati. Pessoal, como eu falei
O que faz o mártir não é o sofrimento. Ladrões sofrem, assassinos sofrem. Nós temos a mania de valorizarmos pessoas que sofrem sem olharmos a causa. Outro erro nosso, nós olhamos as pessoas idosas e atribuímos a todos os idosos uma vida de piedade, e não é. O meu pai, ele costuma dizer, traficante envelhece, golpista envelhece, tarado envelhece, fofoqueira envelhece. Ou seja, não é o cabelo branco que faz a pessoa ser piedosa. Não, ela tem que ter uma vida com Cristo. Não, ou seja, também, não é o sofrer que está bom, não. Ele tem que estar sofrendo, mas por uma causa nobre. O que faz o mártir não é o sofrimento. E isso não é um convite para o suicídio ou uma antecipação do sofrimento. Eu não estou convidando ninguém aqui. Paulo está dizendo aqui, olha, vocês vão sofrer a mesma coisa que eu sofri. Eu não estou convidando ninguém aqui a ser um louco por sofrimento. Ah, minha vida vai ter prazer se eu sofrer. Não. Como eu falei semana passada, que o sofrimento tiver que venha no momento de Deus. Mas quando ele vier, não desperdice o teu sofrimento. Sofra para a glória de Deus, porque isso vai te resultar em galardão. 2 Timóteo 3,12 diz, olha o que Paulo vai dizer. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos aqueles que querem viver de uma forma correta vão ser perseguidos. Fato. Se você quiser viver de forma direita, eu estou falando aqui e vocês já estão pensando no teu serviço. Ah, pior que é mesmo. Eu estava lá e tem um cara roubando, tem um cara fazendo isso, eu cheguei fazendo certo e já deu errado. Bah, no meu colégio eu não fiz isso, não fiz aquilo, me chamaram de quadrado, de isso. É fato, é fato. Quem quer viver piedosamente em Cristo padecerá perseguições. Jesus também falou em João capítulo 15, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. O mundo odiou a Cristo. Quando eu digo mundo aqui, eu não estou dizendo a totalidade das pessoas. Nesse mundo aqui que Jesus está falando, está incluindo muitos religiosos. Porque muitos religiosos carregam a Bíblia debaixo do braço e estão indo para o inferno. E são mundanos, e são podres. A exterioridade é de uma piedade linda, mas o interior é podre. Versículo 19, Jesus falou, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Isso aqui é papo para outro café. É fantástico. Jesus está falando que vão guardar a palavra. Ele estava olhando para os discípulos e estava dizendo, vão guardar a palavra de vocês. Isso é fera. Versículo 21. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Termino perguntando para você uma coisa. Eu sei que a tua vida muitas vezes não está do jeito que tu quer. Eu sei que tem pessoas aqui no nosso meio que já foram desprezadas por serem cristãos. Esses dias um amigo meu me ligou com uma decisão muito complicada para tomar, pedindo o meu conselho, porque o fazer o correto naquele momento e arrebentar algumas amizades, alguns laços, e o fazer o errado daria muito, ele ficaria numa posição muito tranquila. Só que isso é o evangelho. É fazer o correto, e nós temos o péssimo costume de querermos aplauso quando fazermos o certo, né? Me lembro, eu era pequeno, quando eu lavava a louça, eu queria que a minha mãe chegasse em casa e, que lindo, tu lavou a louça. Das poucas vezes que eu lavei a louça. Mas pessoal,
É obrigação. Ninguém vai estar te aplaudindo hoje se tu não trai tua mulher. Se tu é fiel à tua esposa, nós não vamos botar tu numa sala com 100 pessoas e te aplaudindo. Parabéns! Se tu jejua, se tu ora, tu é normal, eu não vou aplaudir um cavalo porque ele relincha. Parabéns, cavalo, que bonito. Ovelha tem atitudes de ovelha. Crente vai ter atitudes de crente. Então, se você não dá golpe, se você procura viver conforme o que diz o Evangelho, você vai ser perseguido, você não vai ser aplaudido. Vai ter poucas pessoas que uma vez lá que outra vão dizer: bah, cara, que legal, tua vida me motiva. E tem pessoas que a tua vida motiva a vida delas e elas não vão falar. E daí a gente vive as perseguições do dia a dia, no serviço, no trabalho, no colégio, e aí a gente se pergunta: por quê? Por que que eu estou sofrendo? Pessoal, eu termino perguntando para vocês uma coisa. Vocês acham que Jesus estava blefando? Que Jesus estava mentindo quando ele disse: vocês vão ser perseguidos? Vocês acham que ele estava brincando, falando uma coisa ao ar? Por que que a gente lê que Jesus falou que nós vamos ser perseguidos, e quando nós somos perseguidos, nós fazemos cara de paisagem de que não estamos entendendo nada? É muito mais fácil viver conforme o curso desse mundo. É muito mais fácil viver conforme o curso da época que nós estamos vivendo do que viver conforme o Evangelho. Primeiro que a gente já tem que sair no negativo, lutando contra várias concepções pré-formadas da mente das pessoas do que é o Evangelho. Que Deus plante na tua vida e na minha uma expectativa positiva para o futuro. Que vocês olhem para o futuro com alegria, como estava olhando Paulo, levantando a cabeça e olhando: tem coisas boas me esperando. Ele não sabia nem o que ia acontecer. Ele podia morrer, podia ficar vivo, mas ele sabia que Deus estava cuidando do futuro dele. Resumindo, eu quero deixar isso para vocês dormirem pensando nisso. Deus tem um lindo amanhã para vocês, ainda que no amanhã vocês estejam baixando a sepultura. Porque na ótica de Deus, o bom não é o que é na nossa ótica. Que vocês creiam em Cristo, entreguem o futuro, sem ter necessidade de saber o que vai acontecer amanhã. Deus está cuidando do futuro daqueles que servem a Deus. Vamos orar, pessoal.